entendermos o grande quadro, para substituir as respostas toscas que estamos dando a essa complexidade conjuntural brasileira, por um método em que a inteligência e o diálogo amplo, fraterno e respeitoso de todos com todos seja o primeiro passo de uma grande conversa do Brasil consigo mesmo sobre como encararmos esse desafio complexo. Tudo está desestabilizado na humanidade. E diante dessa instabilidade geral, inclusive numa guerra cultural muito grave e importante, o Brasil caminha sem a guia de um projeto. Se nós ordenássemos todas as nossas inteligências num rumo só, se nós entendêssemos com clareza, ou pelo menos com amplo consenso, a raiz das nossas doenças, se nós fizéssemos um grande entendimento de todos com todos sobre os caminhos terapêuticos, os remédios, como resolver os problemas do Brasil, acreditem, meus irmãos, ainda será tarefa muito difícil para o Brasil se afirmar no concerto das nações nesta virada de milênio que nós estamos atravessando. Dispersos, desorganizados, nos odiando uns aos outros por adjetivos derivados de uma guerra cultural. É como o mundo faz. A universidade, a ciência, já está com todo o pensamento acumulado do planeta sobre essas contradições. Nós não precisamos revisar, repisar contradições que foram resolvidas muito tragicamente de um jeito ou muito brilhantemente de outro. Nós precisamos ler, nos antecipar, trazer uma mediação, porque a ciência não é neutra, mas a ciência é equidistante. Ela não é neutra, mas ela é equidistante. E isso exige que os tomadores de decisão da nação, a sua liderança, faça a convocação. É preciso chamar os diferentes. E é aqui que está acontecendo no Brasil e em Roraima especialmente. Os diferentes estão atuando como grupos de pressão. Projeto, sabe o que significa projeto? É um plano. É um plano que, por exemplo, no caso de Roraima ou da Amazônia, significa dizer qual é o futuro que eu quero para Roraima e para a Amazônia. Isso tem que supor uma equação para todas essas contradições. Vocês e senhores, as senhoras conhecem melhor do que eu, mas que eu estou estudando profundamente. Um plano quer dizer o seguinte: quais são os riscos? Quais são as oportunidades? Qual é o objetivo a curto, médio e longo prazo? Um plano significa orçamentação. Quanto custa tirar do papel este conjunto de ideias que nós deliberamos com as nossas divergências, nossas desinteligências, as contradições profundas entre sustentabilidade e riqueza nos modos tradicionais de produzir e trabalhar? Significa identificação de quem vai executar, pacificando com inteligência a picaretagem ideológica que nos dominou entre Estado e iniciativa privada. Isso não existe, meus compatriotas. Nenhuma nação do mundo deixou essa digressão religiosa, ideológica, superficial, substituir a equação objetiva de entender claramente, com ciência, de que há um papel a ser cumprido indispensável para cada uma das frações de quem vai fazer. Ninguém fará ciência e tecnologia sem a liderança do Estado. Nenhum lugar do mundo, o mundo empresarial, a iniciativa privada, saltou para o domínio tecnológico sofisticado sem a compra governamental. Por exemplo, o celular que todo mundo carrega aqui foi terceirizado para as indústrias privadas, sem dúvida. Mas antes, toda a bilionária pesquisa básica, antes todo o desenvolvimento deste equipamento, da modernidade tecnológica que todos nós portamos, um computador na mão, foi desenvolvido com dinheiro do orçamento militar norte-americano, por razões de defesa. Sabe, a internet, essa coisa dos meninos olharem o TikTok, aliás, não é mais os meninos, é todo mundo, menos eu, né? Ficar olhando o TikTok, se apaixonando, sendo manipulado no TikTok, isso foi invenção do DARPA, um estatal norte-americano, com dinheiro público estatal norte-americano. Alguém aqui imagina que a China seria o portento que é hoje, sem o deslinde entre eles no sentido inverso ao que é o caminho norte-americano? A China, deixa eu dizer a vocês que eu já estou me apaixonando pelo auditório e tem que terminar. A China, em 1980, meus compatriotas, era 1/8 do Brasil. Escutem bem.
Em 1980, ontem, a China era 8 vezes menor do que o Brasil, sob o ponto de vista de produção. 8 vezes menor. Hoje a China é 30 vezes maior do que o Brasil. No mesmo mundo, nas mesmas oportunidades, nas mesmas contradições, nos mesmos riscos, nas mesmas oscilações. Qual foi a explicação? A China saiu do estatismo vesgo para entender que o Estado tem um papel indispensável e preservá-lo, e fundou uma categoria, uma burguesia nacional empresarial, com que ela joga junto organicamente. Os segredos são partilhados, as fofocas, os boatos são trabalhados juntos, Estado e iniciativa privada. E em nenhuma circunstância, seja experimento capitalista, seja experimento exótico da China, se dispensou a centralidade do pensamento acadêmico. No Brasil, a apologia da ignorância é o traço da elite política. A elite política desenvolveu um adjetivo tão perigoso para nós, que é assim: eu sou popular se eu bancar o ignorante ou se eu for mesmo ignorante. Claro que não se está pedindo que a política seja um domínio exclusivo dos cientistas, dos sábios. Não, eu sou um democrata visceral. Mas tomadores de decisão ou são preparados para arbitrar discussão, ou são letrados para entender a complexidade dos problemas, ou no mínimo são generosos para recolher a contradição e fazer o debate na sua frente com a sensibilidade política democrática, arbitrando. Não é disso que se trata. No Brasil, quanto mais imbecil eu parecer, mais popular eu me identifico com as pessoas. É uma tragédia. Portanto, vejam bem, o problema é grave.